Hoje eu vou fazer a resolução de algumas questões do capítulo 3.1. Então vamos lá. Na primeira questão, ele pede para desenhar o gráfico da função e depois dizer quais são os pontos onde ela não é contínua. Vamos lá. Aqui, ó, no item A, ele diz f de x igual a 2. Isso significa que para qualquer número x, a imagem dele aplicada na função vai dar sempre o valor 2. X aqui está associado à abscissa, né, que é o eixo aqui horizontal. E esse f de x está associado aqui ao eixo vertical. Como o f de x é uma constante igual a 2, qualquer número aqui no eixo x está indo aqui nessa reta azul, já que sua imagem tem que ser igual a 2. Então, como o gráfico aqui é uma reta, ela não tem nenhum furo. Não tem nenhum furo e nenhum salto. Isso significa que essa função é contínua em todos os seus pontos. Então, é contínua em todos os números reais. Toda essa parte aqui. Agora vamos para a próxima. Temos aqui x, né? Como aqui, quando não tem nada, é 1, temos aqui uma representação de uma reta também. Se aqui fosse 2, seria uma parábola. Então, como é que eu descubro aí qual a posição que a reta está? Então, a gente faz o seguinte. A gente calcula aí o ponto onde ela toca aqui o eixo x, e vai ser o ponto x0. Então, quando o x for 0, o f de 0 vai ser quem? É só trocar aqui o x por 0, ó. 0 mais 1 vai ser 1. Então, quando o x for 0, o y é 1, que é justamente esse ponto aqui. Agora, ao invés da abscissa, vamos pegar agora, fazer aqui o y ser 0, né? No caso aqui o y é o f de x. Então, quando o y for 0, significa que isso tudo aqui é 0. Só que nesse caso aí o valor do x tem que ser menos 1. Então, a função toca o eixo x aqui, ó, no menos 1. Então, se eu descubro esses dois pontos aqui, e eu sei que é uma reta, já que aqui o grau é 1, basta ligar esse ponto e esse aqui, ó. Passando aqui um traço ligando esses dois, a gente constrói o gráfico da função. Como a função é uma reta, ela é também contínua em todos os números reais. Afinal de contas, ela não tem furo nem ruptura. Da mesma forma, a gente tem aqui a parábola. X ao quadrado é uma parábola, já que aqui é grau 2. Como aqui o sinal do x é positivo, a parábola ela é virada para cima. Agora, ela passa pela origem, já que quando eu faço x igual a 0, a sua imagem dá 0 também. Então é aqui, ó. Passa bem por aqui. Seu vértice, e também é contínua em todos os pontos. A letra D é quando x for maior do que 1, a gente vai ter aqui, ó, todo mundo indo no 2, que é esse caso aqui, ó. Maior do que 1, tá todo mundo aqui embaixo indo aqui no 2.
Agora, quando x for o próprio 1, quando x for o próprio 1, vai no x ao quadrado. Ou seja, quando x for 1, vai dar como imagem 1 ao quadrado. Então, é aqui, ó, próprio 1. E se o x for menor do que 1, também vai na parábola aqui, né? X ao quadrado. Então, para x menor do que 1, ó, a gente tem o gráfico da parábola. Então, temos apenas aqui a única parte onde a função não é contínua, que é justamente aqui no 1, ó. Temos aqui um furo aqui e também um salto, né? Pulou daqui para cá. Então, a resposta é contínua em todos os conjuntos reais, exceto, né, tirando esse conjunto unitário formado pelo número 1. Então, vamos aqui para a definição formal, né? Qual é a definição formal de continuidade num ponto? É limite de f de x vai ser igual ao f de a quando x tende a A. Então, isso aqui quer dizer o quê? Vamos supor aqui o 1, né? Esse nosso A aqui eu vou colocar como sendo 1. Se a função fosse contínua em 1, ela ia satisfazer essa igualdade aqui. Então, vamos lá. Quem é nosso f de 1? O f de 1 está pintado aqui, é o próprio 1, que é esse cara aqui. Então, isso aqui é 1. Agora, vamos calcular o limite de f de x quando o x se aproxima do 1. Então, vamos lá. Aqui se aproxima do 1 é tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Então, vamos ver o que acontece. Quando o x está se aproximando do 1 do lado esquerdo, é esse aqui, ó. Então, quando o x está se aproximando aqui do 1 pelo lado esquerdo, a sua imagem aqui está se aproximando de fato do 1. Porém, o problema aqui é quando o x está se aproximando do 1 pelo lado direito. Então, o que acontece? Está se aproximando do 1 pelo lado direito e o valor está se aproximando aqui, ó, o valor da imagem do 2. Então, esse limite aqui, ele não existe. Por quê? Porque ele está indo para dois resultados diferentes. Por um lado, pelo lado esquerdo, está se aproximando do 1, então a resposta aqui seria 1. No entanto, quando se aproxima pelo lado direito, está se aproximando do 2. Então, o limite é isso, é valor de aproximação. Agora, não tem como o limite dar dois valores diferentes. Logo, esse camarada aqui, ó, não existe. Esse limite não existe, claramente essa igualdade não vai ser verdadeira, já que o lado esquerdo não existe. Não tem como o limite dar dois valores diferentes. Então, essa aqui é para a gente ver que realmente a função não é contínua em 1. Agora, em todos os outros pontos, diferente de 1, ela é contínua. Ok? A letra E e a letra F aí, não vou fazer, vou pular. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão é fácil, então eu vou me atentar na letra F, a G e a H. Aqui é só trocar o X pelo número. Então, onde tem X aqui, vocês trocam por 2. Então, aqui embaixo vai ficar 2, ó. E aqui em cima vai ficar 2 ao quadrado, né? Essa potência aqui dá 4, com mais 2, 6. E embaixo é 5. A G também, só trocar o x por 2, dá raiz cúbica de 2. E é só isso. E a H, troca x por 2, é
Raiz quadrada de zero. No caso aqui, troca x por zero. Raiz quadrada de zero mais zero, que dá o próprio zero. Então, é tranquilo e fácil nesses casos aqui. Agora, questão 4. Quando tem um caso assim, onde a gente troca x pelo número e aqui embaixo zero, então não tem divisão por zero. A gente tem que fazer alguma coisa na parte de cima, fatorar ela de tal forma que apareça o x menos 2 também aqui na parte de cima. E assim a gente cancela o de cima com o de baixo e resolve nosso problema. Então a ideia aqui é o quê? É fazer diferença de quadrados. Note que o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então a gente tem diferença de 2 quadrados. E aqui é um produto notável que a gente vê no ensino básico. Então, feita aqui a diferença de quadrados, basta só simplificar. Dividir esse aqui por esse de baixo, já que está dando o mesmo número. O que sobrou? Limite de x mais 2. Agora não tem nenhum problema. Troca o x por 2 aqui, ó. E aí é só somar. Vamos para frente. No item B, aqui também dá problema. Troca o x por zero. O que eu fiz? Quebrei em duas frações. Isso tudo aqui, ó, que era uma única fração, passou a ser duas frações. O que eu faço agora? Divisão de potência de mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. Então, essa primeira fração aqui deu só o x. E, da mesma forma, essa segunda fração aqui deu só o 1. Né? Subtrai aqui os expoentes, ó. Aqui é 1 e aqui embaixo é 1. Vai ficar x elevado a zero. Mas só que x elevado a zero é o próprio 1. E o limite aqui ficou fácil. Troca o x por zero e acrescenta 1 e pronto. O item C, a gente vai fazer o seguinte. Também está dando zero aqui embaixo, ó. A gente vai multiplicar essa fração toda aqui por esse cara aqui em azul. Note que ele todinho é igual a 1. Então, não tem problema multiplicar ele por essa expressão aqui. Agora, por que eu escolhi esse cara aqui em azul? Porque, ó, quando eu for multiplicar esse de cima aqui por esse aqui de cima, vai dar diferença de dois quadrados. Note que aqui é raiz de x, aqui também. Aqui é 1 e aqui também é 1. A única coisa que muda é o sinal. É por isso que eu escrevi aqui, ó, essa expressão em azul. Por quê? Porque quando eu multiplicar os dois, vai dar isso aqui, ó, que é diferença de quadrados. E como a raiz, o quadrado, como o quadrado da raiz quadrada é o próprio número que está dentro da raiz, nesse caso aqui, ó, vai ficar só o x. E o quadrado de 1 é o próprio 1. Eu fiz isso tudo pensando que no final aparecesse o x menos 1 aqui em cima, que é para justamente cancelar com esse x menos 1 aqui embaixo, porque é ele que está dando problema quando eu troco o x por 1 e aqui está dando 0. Ok? Vou voltar aqui, peraí. Agora é só cancelar. Como a gente cancela esse de baixo com esse de cima, vai ficar quem? Raiz de x mais 1. Que é esse aqui que a gente não fez nada com ele, só fizemos repetir. Por fim, troca só o x por 1, e aí ficou fácil. Raiz quadrada de 1 é 1, mais uma unidade dá 2. E aqui é o resultado. Os outros itens, aqui eu vou deixar aí como exercício para vocês, né?
Na verdade, aqui, todos esses exercícios que eu estou fazendo é o exercício proposto para vocês fazerem. Só que aqui eu achei importante, inicialmente, fazer junto com vocês, pelo menos aí, a boa parte deles. Agora, eu vou ensinar uma solução alternativa para o item A, né? Questão 4. A gente resolveu, usando aqui, diferença de dois quadrados, né? Onde o 4 aqui, ele é um quadrado perfeito, que é 2 elevado a 2. A gente usou isso. Agora, dava para fazer de outro jeito. Como? Pelo método da divisão por chave. A gente conseguiria provar esse aqui, ó. E como é que é o método da divisão por chave? A gente escolhe aqui o primeiro. Quem vai ser esse primeiro? Vai ser um cara que, quando multiplica por x, dá x ao quadrado. Então, o forte candidato é o próprio x. Agora, quando eu multiplico esse x por isso aqui de cima, é para dar x ao quadrado positivo. Aí o que você faz? Troca o sinal. Então, fica negativo. Por isso que eu botei aqui em vermelho. Quando multiplico x por menos 2, dá menos 2x. Só que você troca o sinal. E aí fica positivo. É assim que funciona o método da divisão entre polinômios. O que você faz agora? Junta esse de cima com esse de baixo. Aqueles são igual, mudando apenas o sinal, vai dar zero. Junta esse aqui de cima com esse aqui de baixo. Aí vai ficar 2x menos 4. Não dá para fazer nada com esses dois. E aqui a gente começa tudo de novo. A gente vai atrás de um candidato e quando multiplica por menos 2, dá o 2x. No caso aqui, não. Quando a gente vai ser um candidato que quando multiplico por x, que dá 2x. Agora, quem vai ser o nosso candidato? Vai ser o 2. Aí aqui você coloca o 2. Quando eu multiplico por x, dá 2x, só que você tem que trocar o sinal. E aí vai ficar menos 2x. Por isso que eu botei aqui de novo o sinal em vermelho. Quando eu multiplico esse 2 pelo 2 de cima, dá menos 4. Aí você troca o sinal, vai ficar mais 4. Agora ficou fácil, agora é só juntar tudo. Aqui cancela com esse de baixo. Aqui cancela com esse aqui de baixo. Então ficou resto zero. Conclusão, quando der resto zero aqui, significa que esse camarada aqui inicial, ele é igual ao produto desse que está dentro da chave pelo resultado aqui que você encontrou abaixo. Ou seja, essa conclusão aqui. Então, ó, a gente conseguiu provar que esse é igual a esse sem usar a técnica diferença de quadrados. E aí só simplifica, vai ficar só o x mais 2. Troca aí o x por 2, porque agora não tem problema nenhum. E aqui encontra o resultado. E é uma solução alternativa. Então, por hoje é só.